Bom estarmos na presença do Senhor e hoje Deus tem libertação, restauração, tem curas, Deus tem milagres para nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, verso do 12 até o 19, está escrito: entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide, mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão um estrangeiro. Ele disse: levantai e vai, a tua fé te salvou. Convido você a baixar sua cabeça. Senhor, eu quero declarar nossas mentes atento à tua palavra, Senhor. Deus, venha falar conosco através da tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, trazer uma resposta aos nossos corações, Pai. Todos que vieram aqui pela primeira vez, que sejam tocados pela tua palavra, que é a verdade, e a verdade liberta. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa nesta noite. Amém. O tema da mensagem é gratidão, a resposta que Deus espera. A Bíblia menciona que 10 leprosos estavam indo ao encontro de Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus estava numa certa aldeia e saiu ao encontro 10 leprosos. E a Bíblia fala que esses homens gritavam, a Bíblia menciona que eles bradavam: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. E Jesus responde prontamente ao clamor desses 10 leprosos. E Jesus fala assim: vão se apresentar ao sacerdote no templo. E no meio do caminho, quando eles estavam indo rumo ao templo para se apresentar diante dos sacerdotes, eles foram curados. E a Bíblia menciona que somente um estrangeiro, um samaritano, volta até encontra Jesus e se prostra, adora Jesus e agradece a Jesus pelo milagre. E Jesus pergunta: onde estão os 9? Então, amados, hoje eu quero falar sobre gratidão, a resposta que Deus espera de cada um de nós. Gratidão é reconhecer a graça recebida. Então eu vejo aqui algumas lições maravilhosas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira, amados, nós vemos 10 homens fadados à morte. Esses homens estavam sentenciados à morte e eles tinham que viver separados da sociedade, porque eles eram uma ameaça para as pessoas, porque lepra era transmissível, era uma praga, era algo terrível, e as pessoas tinham medo dos leprosos, porque lepra era transmissível, e era considerado pessoas malditas, pessoas que estavam debaixo do juízo de Deus. Então havia um preconceito muito grande com os leprosos, que as pessoas tinham pavor, viam eles como pecadores, que eles estavam sofrendo por conta dos seus pecados. Então havia aquele preconceito tão grande.
Mas nós vemos que esses 10 leprosos, eles se aproximam até Jesus, porque Jesus estava indo rumo a Jerusalém, e ele passa naquela fronteira entre Samaria e Galiléia, e os leprosos, quando avistaram a Jesus, eles se animaram, e eles gritavam, clamando: Jesus, tenha misericórdia de nós. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês, que Deus ouve o clamor dos seus filhos, e Jesus não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clama a mim e o Senhor promete que Ele vai nos responder. Então eu não sei o tamanho do seu problema, eu não sei o momento a qual você está vivendo, mas hoje o Senhor fala para mim e para você, é recado de Deus para esta igreja, para todos que estão me acompanhando no YouTube. Deus, Ele ouve o nosso clamor. A Bíblia diz, Isaías 59, verso 1, eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa salvar, nem surdo meus ouvidos para que eu não possa ouvir. Meus queridos, nós estamos passando por momentos difíceis. Talvez você está passando na área emocional, sentimental, espiritual, conjugal. Eu não sei que momento você está vivendo, mas eu quero te dar uma boa notícia: Jesus está vivo. Jesus não está no sepulcro, não está na cruz. Ele está com os seus ouvidos pronto para ouvir o teu clamor. A Bíblia fala em João capítulo 14, verso 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Então quero dizer para você, nós devemos nos aproximar diante do Senhor com ousadia e com fé, e nós devemos clamar ao Senhor. A religião te discrimina, a religião despreza muitas vezes as pessoas simples, e muitas vezes trata com desdém. Mas eu quero dizer para você que Jesus não faz acepção de pessoas. Aqueles homens eram leprosos, eram homens que estavam cheirando mal, eram homens que estavam perdendo parte do corpo, porque a lepra levava a pessoa a perder partes do corpo, e fica naquela situação terrível de putrefação. Mas a Bíblia menciona que aqueles homens não olharam para as dificuldades, não olharam para as pessoas as quais Jesus estava cercado, mas eles estavam determinados: nós vamos clamar e Jesus vai nos responder o nosso clamor. E eles se aproximaram a uma certa distância, e Jesus libera uma palavra: vá até a sinagoga, se apresente diante do sacerdote. Queridos, o que o Senhor está falando para mim e para você, creia no poder da palavra que está sendo liberado. Jesus não precisou, não tocou neles, Jesus não derramou azeite na cabeça deles. Jesus ouviu o clamor daqueles homens que Jesus não conhecia, mas Jesus ouviu o clamor e Jesus falou: vá até o templo e vá se apresentar, porque o milagre eu já liberei. Então o Senhor está falando para mim e para você, você não está vendo o teu milagre nesta noite, mas acredite, Deus está liberando esta noite o teu milagre. Deus está liberando nesta noite a tua cura, a tua libertação na área emocional, sentimental, espiritual. Deus está dando hoje a palavra de vitória. Deus ouviu o teu clamor. A Bíblia diz em Lucas capítulo 18, verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado?
No verso 8 diz: depressa Deus fará justiça. Então quero dizer para você, é tempo de milagre, porque o que o diabo fez há longos anos, Jesus está dando uma palavra de vitória. Chegou o tempo do livramento, chegou o tempo da cura, chegou o tempo da salvação, chegou o tempo da restituição, chegou o tempo do milagre. Então creia na palavra do Senhor. E aqueles homens poderiam ir para o leprosário e falar: Jesus não quis se apresentar até nós, não quis chegar perto de nós, e mandou ir para o templo, e lá no templo eles vão nos rejeitar. O sacerdote vai olhar para nós e vai dizer: vocês estão leprosos. Mas eles creram na palavra de Jesus. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, verso 1, fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que crê em Deus, que se aproxima dele, creia que Ele é galardoador, aquele que presenteia quem se aproxima dEle. Então quer dizer para você que veio nesta noite de frio, tempo ameaçando de chuva, mas você veio na casa do Senhor, e o Senhor ouviu o teu clamor. O Senhor está vendo as tuas necessidades. Você que está me acompanhando no YouTube, Deus está vendo as tuas lutas, Deus está vendo o teu choro, Deus conhece as nossas dores. Então nós vemos, amados, que estes homens recebem uma palavra de Jesus. Eles clamaram, eles tocaram no coração do Senhor Jesus, porque Jesus se compadeceu daquelas pessoas sofredoras que estavam vivendo uma vida miserável, estavam sentindo um lixo humano, mas Jesus se compadeceu. Eu quero dizer para você, a Bíblia menciona, assim como uma mãe que ama o seu filho, Deus nos ama. E a maior prova desse amor que Ele entregou o seu Filho amado, para que a gente tenha vida e vida com abundância. Pode amar, a Bíblia fala, mesmo que uma mãe abandone o seu filho, Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus filhos. Eu quero dizer para você que está sentindo aqui, nesta noite, um rejeitado. A família te abandonou, ninguém está nem aí para você. Porque quando a gente está Durango Kid, né, sem dinheiro, quando a gente está mal, quando a gente está depressão, some todo mundo. Mas Jesus entra em cena quando todo mundo sai. Jesus, Ele te ama. E Ele transforma a maldição em bênção. Então Deus está ouviu o teu clamor nesta noite. E o Senhor já está respondendo. Vá testemunhar o meu milagre que já está sendo liberado. Queridos, que coisa tremenda. Então quero dizer para você, acredite. Você que está hoje lutando com a incredulidade, porque a demora da promessa, o nosso coração fica doente. Qual o sintoma do coração doente? Incredulidade, dúvida, tristeza. Nós ficamos tristes. Poxa Deus, tanto tempo eu tenho orado, tenho clamado, tenho jejuado e não estou vendo resposta ao meu clamor. Olha a minha situação. Mas Deus está no controle, e o melhor de Deus está por vir. E quando Deus, Ele permite o processo, Deus está caprichando, Deus está forjando o teu caráter. E quando Deus realizar um milagre, você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim. Então Deus está provando a nossa fé. Então nós vemos, amados, a grande lição que eu quero compartilhar com vocês. O samaritano voltou, único, que era um estrangeiro. Ele era considerado para os judeus uma pessoa maldita, porque ele não era
puros judeus, era uma mistura de judeu com assírios. Então eles não consideravam como irmão. Eles tinham um preconceito muito grande com os samaritanos. E a Bíblia fala que esse samaritano veio até Jesus. E a Bíblia fala, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando graças a Deus. E este era samaritano. Então ele voltou diante da presença do Senhor, agora curado, e ele se prostra em adoração ao Senhor, e ele agradece pelo milagre. Olha que definição interessante, gratidão. A gratidão vai além de agradecer pelas coisas boas, também confiar e render graças, mesmo nos momentos difíceis, e reconhecendo a soberania de Deus. Olha aí, a gratidão vai além do que agradecer a Deus pelas boas obras, também confiar e render graças até mesmo nos momentos mais difíceis da vida, entendendo que Deus é soberano. Então quero dizer para você, meu querido, minha querida, você que está me acompanhando pela internet, aprenda a trazer sempre à tua memória tudo aquilo que pode trazer esperança quando você estiver diante de situações difíceis. Traga à memória o que Deus já fez na sua vida. Traga à memória quantos livramentos, quantas respostas de oração. Porque nossa tendência, quando a gente se depara diante de problemas, é ficar murmurando, é ficar questionando o cuidado de Deus. Deus, se o Senhor me ama, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Mas Lamentações capítulo 3, verso 21, traga à memória tudo aquilo que pode trazer esperança. Verso 22 fala assim, Lamentações 3, 22, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é motivo de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Isso é tremendo, amados. A Bíblia menciona que Jesus, ele morreu na cruz. Ele se fez maldito para você ser bendito. Ele se enfermou lá na cruz para nós sermos sarados. Nosso pecado foi lançado sobre Jesus e você foi justificado. E a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você se tornou nova criatura. Você se tornou filho de Deus. Você tem acesso ao trono de Deus. E você pode chegar na presença de Deus com essa visão da paternidade. Deus é Pai, dizer: papai, estou diante da tua presença, pelos méritos de Jesus, me abençoa. Então, queridos, quando você entende que Jesus pagou um preço impagável, Ele morreu lá na cruz para te dar a vida abundante, é motivo de você responder com gratidão, tendo uma vida que glorifique a Deus. Quantas pessoas entregam a sua vida para Jesus, mas nas primeiras dificuldades que passam na vida cristã, essas pessoas abandonam Jesus. A Bíblia fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e me siga. Então que você responda ao Senhor com gratidão: Senhor, a despeito das lutas as quais eu estou vivendo, estou passando, estou enfrentando, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor é poderoso para transformar essa situação desesperadora numa situação de bênção, porque Tu és soberano. O Senhor está acima dos meus problemas, e a Tua palavra diz: todas as coisas adversas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Que as aflições do tempo presente não se comparam com aquilo que Deus tem para revelar na vida dos seus filhos.
Queridos, Deus está no comando de tudo. Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece os nossos limites. Portanto, amados, em todo momento louve ao Senhor, porque Ele morreu lá na cruz para te dar vida eterna. Ele morreu lá na cruz para você exercer a autoridade de Jesus como filho. Você tem autoridade para botar o diabo para correr, e você tem autoridade espiritual para vencer as tribulações, para vencer as tentações do diabo, porque a Bíblia fala, 1 João 4,4, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E se Deus é por nós, Romanos 8,31, quem será contra nós? Salmos 23, verso 1, Senhor é o meu supremo pastor, e nada me faltará na minha caminhada de fé. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as minhas necessidades, porque Ele é fiel. Os seus olhares estão fitos sobre a tua vida, sobre a minha vida. Então, queridos, aquele homem que estava fadado à morte, ele dobra o seu joelho e louva, adora o Senhor, se rendendo ao Senhor. Meus queridos, o que o Senhor quer ensinar aqui a nós? Não basta você entregar sua vida para Jesus e receber as bênçãos do Senhor Jesus. O que Deus espera, que você seja um adorador. Um adorador, o que significa um adorador? Aquele que se rende incondicionalmente. Jesus, cumpra em mim o teu querer, teu efetuar, segundo a tua perfeita vontade. Cumpra em mim o teu propósito. É você entregar sua vida ao Senhor e deixar que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Porque que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, quando você entende essa grande verdade, que o que Jesus fez lá na cruz foi algo extraordinário. Jesus se fez maldito, Jesus foi moído lá na cruz, Jesus, Ele foi dilacerado lá na cruz, para você ter uma vida abundante, para você ter a vida eterna. Então, queridos, quando você entregou a sua vida para Jesus, que você esteja disposto a dizer: Senhor, eu renuncio o mundo, eu renuncio meus pecados, eu renuncio meus vícios, eu renuncio tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Eu decido ser um adorador. Adorador não é só aquele que canta, adorador fala daquele que vive uma vida de santidade, de obediência. É aquele que anda nos princípios da palavra do Senhor. Amados, nós vemos um exemplo de uma pessoa que demonstrou gratidão a Deus. A Bíblia menciona Ana, uma mulher que era estéril, e essa mulher, Deus o fez estéril. A Bíblia menciona em 1 Samuel. Mas essa mulher clamou tanto, e a sua rival, chamada Penina, falava assim: veja, Deus me deu muitos filhos, e você que é temente a Deus, não tem nenhum filho, é estéril, Deus te fez estéril. Mas a Bíblia fala que Eucana, seu marido, amava a Ana. Mas a outra rival, a outra esposa, zombava da fé de Ana. E Ana fez um propósito: Senhor, eu faço um voto ao Senhor, se o Senhor me der um filho, eu prometo que eu vou entregar para ti esse filho, para ser um sacerdote, para ser um profeta, um homem de Deus. E a Bíblia fala que ela clamou tanto, e Deus ouviu o clamor dessa mulher, e deu um filho, e esse filho se chamou Samuel, significa Deus ouviu. E quando desmamou esse menino, ela entrega ao Senhor.
ela poderia falar: Senhor, eu fiz um voto muito bobo, eu volto atrás. Mas ela entregou. Olha a gratidão dessa mulher. Ela entregou aquela criança para ser educado nos caminhos do Senhor. Entregou nas mãos do sacerdote Eli. E o sacerdote Eli falou: que Deus te dê mais filhos. E ela teve mais 5 filhos. A gratidão libera as bênçãos de Deus. A gratidão libera tantas bênçãos. Amados, eu estava até pesquisando sobre gratidão. Segundo a neurociência, eu quero citar só 6 benefícios que a neurociência fala sobre gratidão. Ela libera no neurotransmissores o bem-estar. Então, a gratidão estimula a produção de dopamina, serotonina. A gratidão reduz o estresse. A gratidão fortalece as redes neurais, que é tornando você mais propenso a valorizar os aspectos positivos da vida, até quando você passa pelas dificuldades da vida. Melhora a qualidade do sono. A pessoa que tem gratidão no coração aumenta a resiliência, fortalece as pessoas no sentido de fé, no sentido de vencer as dificuldades da vida. Ela tem mais resiliência, reduz a pressão arterial. Então, a pessoa que pratica com regularidade gratidão, essa pessoa, segundo aqui a neurociência, ela tem equilíbrio no sistema cardiovascular. Essa pessoa, Deus abençoa até com saúde. Então eu vejo aqui tantos benefícios para aquele que exerce a gratidão, é grato. Interessante que a pessoa ingrata, segundo a psicologia, o que acontece? Dificuldade de manter relacionamentos saudáveis, aumenta a insatisfação e sempre está focado no negativo. É uma pessoa que costuma se concentrar mais no que falta em vez de valorizar o que já possui. Essa pessoa desenvolve sentimentos tóxicos. Essa pessoa se sente um vazio, uma baixa autoestima. Essa pessoa se isola socialmente, isolamento social e profissional. Então, nós vemos aqui, amados, que uma pessoa ingrata é uma pessoa frustrada, uma pessoa que nunca está contente com nada. Então, eu quero dizer para você que a partir de hoje, louve a Deus pelo ar que você respira. Louve a Deus pela tão grande salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o Léo de tal maneira, Deus amou o Dácio de tal maneira, o João, Deus amou a Lê de tal maneira, Deus amou a minha esposa Mariana de tal maneira. Deus amou a todos vocês que estão aí acompanhando pela internet. Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho único para que você tenha vida e vida com abundância, para que você tenha paz, para que você tenha uma vida com alegria, mesmo passando pelas dificuldades da vida. A Bíblia fala: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus para convosco. Em tudo dai graças. Está passando por luta, dai graça, porque Deus está caprichando na promessa que Deus tem para você. Deus está te preparando para algo sobremodo excelente. Então dai graça, porque quando você aprende a dar graça por tudo, você, amado, vai desfrutar de bênçãos
sobre a sua vida, você vai estar cercado de pessoas, você atrai as bênçãos de Deus, e você atrai a atmosfera da glória de Deus, porque Deus está no meio do seu povo, que louva, que adora o Senhor, porque você foi criado para o louvor da glória de Deus. Então eu quero terminar essa palavra, eu quero ler um texto maravilhoso, Salmo 103, verso 1 até o 4, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida. Ele te coroa de graça e de misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que maravilha, bendize a minha alma ao Senhor. Acordou de manhã, em vez de pegar o celular, dobra o joelho, obrigado Senhor, por mais uma manhã, por mais um dia que o Senhor me concede. Então, coloca diante do Senhor a tua gratidão, porque buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é uma forma de você honrar a Deus, porque você foi criado para o louvor da glória de Deus. E o Senhor está no meio do seu povo, Ele ouve a oração, e com certeza seu dia vai ser um dia abençoado, mesmo que você tenha que enfrentar gigantes, mas saiba, se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que te defende, é Ele que estará na tua vanguarda, na tua retaguarda. Por isso, amados, agradeça a Deus por estar vivo nesse tempo, porque Deus começou uma boa obra, Ele vai completar essa boa obra. Abaixa sua cabeça neste momento. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós vemos, amados, nós somos amados do Senhor. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e o Senhor já nos abençoou, Pai. Senhor, nós vemos hoje, Senhor, quantas pessoas recebem a bênção, mas quem são aqueles que contam as bênçãos, que agradecem a Deus pelas bênçãos? São poucos, Pai. Senhor, coloca no nosso coração o espírito de gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor. Ó Deus, o povo saiu do Egito, contemplou tantas maravilhas de Deus no Egito. O Senhor envergonhou os deuses falsos do Egito, e eles viram que o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, eles viram o Senhor abrir o mar vermelho, eles viram o Senhor mandar pão dos céus no deserto, num lugar tão quente. No deserto o Senhor estendeu uma nuvem como um toldo para proteger do calor, e de noite, diante do frio, a nuvem era de fogo, que aquecia o povo, e a nuvem protegia aquele povo. A nuvem conduzia o povo até a terra prometida. Mas quando recebe o relatório dos 10 espias, aquele povo deram ouvido ao relatório de incredulidade, e levou aquele povo a duvidar das promessas de Deus, e o Senhor ficou tão triste, e mandou aquele povo voltar rumo ao deserto, e Deus consumiu aquele povo ingrato. Senhor, nós queremos nesta noite, Pai, pedir perdão por toda ingratidão, Pai, porque muitas vezes, Senhor, a gente fica emburrado, não vem para a igreja, porque a gente está magoado com Deus, porque Deus não respondeu aos nossos pedidos.
porque Deus não fez como a gente queria, e muitas vezes a gente fica com o coração embrutecido. Senhor, hoje o Senhor falou aos nossos corações, o que Deus se agrada é gratidão. Senhor, o Senhor falou para aquele homem que fora curado da lepra, onde estão os 9? Não era 10 que foram curados? Aonde estão os 9? E o samaritano falou, eu não sei, mas eu sei que o Senhor merece ser honrado. Eu sou grato pela minha cura. E assim aquele homem recebeu não somente a cura, mas recebeu o Deus da cura. Aquele homem recebeu a bênção completa, espírito, alma e corpo. O Senhor abençoou aquele homem, ó Deus, com uma bênção muito maior do que a cura, é a salvação eterna. Senhor, que hoje nós possamos abrir nosso coração, Pai, e não ser levianos, Pai. Queremos hoje, ó Deus, a gente ouviu e queremos botar em prática nesta noite esta palavra. Eu não quero ser como os demais que foram curados e não voltaram para agradecer a Jesus. Quantas pessoas querem um milagre, mas não querem compromisso com Deus do milagre, porque não estão dispostos a abrir mão do mundo, não estão dispostos a abrir mão dos pecados, não estão dispostos a abrir mão da sua vida miserável. Senhor, hoje, Senhor, o Senhor está falando para mim e para cada um de nós, que hoje o Senhor quer dar uma bênção completa, espírito, alma e corpo, porque o milagre o Senhor faz, é de graça, mas tem que haver da nossa parte essa disposição e deixar Deus fazer uma limpeza no nosso coração, tirar todos os ídolos do nosso coração, tirar tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Isso tem que haver da parte de nós, essa atitude de renúncia. Quantas pessoas vêm dentro da igreja e continuam com seus pecados, continuam com seus vícios, continuam mentindo, continuam roubando, continuam fazendo tudo errado. Deus é misericordioso, nos abençoa assim, mas a maior bênção é nascer de novo, é ser transformado, é ter uma nova vida, um novo caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se apresentar na casa do Senhor para louvar, adorar a Deus e contar para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Que as pessoas olhem a mudança, a transformação. Nesta noite eu quero desafiar a você a entregar sua vida para Jesus, porque a melhor forma de você demonstrar gratidão, o que Ele fez lá na cruz. Jesus estava ladeado aqui de 2 homens, 2 criminosos. Um zombou, ridicularizou, questionou a Jesus, dizendo que ele era um impostor. Se ele fosse o Messias, ele sairia da cruz. Mas o outro disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu quero perguntar para você: você quer hoje demonstrar essa gratidão, se expondo nesta noite,
dizendo: eu quero Jesus, porque eu não quero ser um religioso como os demais, que aqueles leprosos foram curados, mas não entregaram suas vidas para o Senhor. Deus quer trazer salvação hoje para a sua alma, não somente salvação para o teu corpo, mas Jesus quer ser Senhor da sua vida. Se alguém aqui, levante a sua mão, porque eu quero orar por você, porque essa noite é noite de salvação. Se você que está me acompanhando na internet quer entregar sua vida para Jesus, coloca aí: eu quero aceitar Jesus como Senhor e meu Salvador. Que você coloque aí o seu nome, vão entrar em contato com você. Nós temos aqui nesta noite alguém que quer dizer: Senhor, eu quero hoje, como gratidão, entregar minha vida para o Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Todos nós estamos com os olhos fechados. Não tenha vergonha de levantar sua mão, porque esta noite você veio aqui, não foi por acaso. Hoje Deus fala com você. Entrega a sua vida ao Senhor para valer, porque Deus vai fazer de você um instrumento de bênção nas mãos dele. Aquele samaritano era um homem considerado maldito, porque ele era samaritano. Havia um preconceito dos judeus com o samaritano, mas através da fé dele, a fé dele em Jesus, Deus transformou de um pecador, de um homem santo. Jesus exaltou aquele homem que era discriminado pela sociedade judaica e se tornou um filho de Deus. Alguém aqui nesta noite quer entregar sua vida para Jesus? Graças a Deus, todos aqui já entregaram a vida para Jesus. Se você morrer hoje, você tem certeza que vai estar diante do Eterno? Eu quero orar para você que está aí me acompanhando na internet. Fala assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Amém. Eu quero chamar aqui na frente todas as pessoas que sentiram tocados através desta palavra. Vem aqui na frente. Deus sabe o momento a qual você está vivendo, mas você está se apresentando diante daquele que pode não somente curar a lepra, mas Ele pode restaurar a tua vida, a tua área emocional, sentimental, espiritual. Ele pode abrir as portas de emprego, Ele pode hoje abençoar os teus negócios. Sem atropelo, gente, vai chegando. Se fosse eu, já tinha saído correndo aí do banco, porque a Bíblia fala que as pessoas chegavam correndo até Jesus. Então você tem que desejar ardentemente, porque Ele está de braços abertos, pronto para nos abençoar, porque Ele é Pai. Seus planos não vão ser frustrados na minha vida, na sua vida. Queridos, esse milagre aconteceu. 10 homens que estavam com seus dias contados para morrer, mas um dia Jesus apareceu até eles, porque Jesus veio para eles, Jesus veio para você, e a oportunidade agora de você abrir o teu coração e dizer: Senhor, muda a minha história, Senhor, muda a minha história. Eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. A Bíblia menciona que havia um homem chamado Zaqueu em cima de uma árvore. Um homem que era considerado traidor do povo de Israel, porque ele era chefe dos publicanos.
era corrupto e trabalhava para os romanos, e os romanos oprimiam o povo de Israel. Mas Jesus olhou para cima da árvore, olhou para a árvore e disse: Zaqueu, você está escondido aí no meio desta árvore, desce, porque hoje eu vou passar o dia na sua casa. E assim aquele homem desceu da árvore, abriu as portas da sua casa e fez um banquete para Jesus. E no meio da festa, no meio daquele jantar, o almoço, aquele homem se posiciona: eu decido a dar a metade dos meus bens aos pobres, e as pessoas que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus declara: hoje chegou salvação nesta casa. Gente, gratidão é isso, é você abrir mão dos seus pecados de estimação, é você abrir mão desses vícios que afasta você de Deus. Deus te chamou para andar em santidade, para andar em comunhão com Ele, para andar conectado com Ele. Ele morreu na cruz para te salvar, e Ele quer por inteiro você, porque Ele tem um plano maravilhoso na sua vida, para que você seja um instrumento de bênção nesta terra. Você não foi chamado para ser capacho do diabo, você foi chamado para sentar nas regiões celestiais, reinar com Jesus. E Jesus se fez maldito para você ser bendito na terra. Você é uma bênção ambulante, meu irmão. Hoje o Senhor está falando para mim e para você, que hoje Deus está restituindo alegria no teu coração. Você não depende de políticos, você não depende do cenário mundial, que as coisas venham melhorar. Você tem um Deus que é teu supremo pastor e nada te faltará. Deus hoje quer abrir teus olhos, para que você entenda que Jesus, Ele é Deus, está no nosso meio. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no vosso meio. E Ele pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça? Abra o coração e creia no milagre. Pensa bem, meu irmão. O Senhor falou para aqueles homens: vão até o templo, se apresente diante do sacerdote. Vá, porque eu já liberei a palavra de vitória. Vá, eu já liberei a tua cura. Vá. E no meio do caminho, eles olhavam para si, continuavam leprosos, mas eles continuaram a caminhada até o templo, até a sinagoga, e de repente eles estavam limpos. A palavra de Deus te limpa, a palavra de Deus te purifica, a palavra de Deus restaura o teu caráter, restaura a tua vida, restaura a tua mente. Você foi criado para o louvor da glória de Deus, e não para ser capacho do diabo, porque hoje o diabo está levando as pessoas ao sofrimento, a ser um lixo humano. Quantas pessoas hoje estão no vício das drogas, da bebida, estão sendo oprimidas por Satanás, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Se Deus não poupou seu próprio Filho, como Ele não vos dará gratuitamente tudo aquilo que você precisa? Existe uma coisa demasiadamente difícil que o Senhor não possa realizar na tua vida nesta noite? Creia somente e tu verás a glória de Deus. Jesus cura hoje, Jesus cura câncer, Jesus ressuscita mortos hoje, Jesus está vivo, Jesus reina, Jesus está acima de Satanás, Jesus está acima desse sistema corrupto. Jesus, Ele é teu advogado, teu justo juiz, é Ele que abre as portas onde que estão fechados, é Ele que abre as portas. Não tem tranca-rua que possa fechar as portas. Quando Deus fala, a porta se abre. Mas creia somente.
Então abre o teu coração. Pai, eu quero declarar na vida dos teus filhinhos, Pai, que esta noite, Pai, é noite, Pai, de agradecer pela fé, porque a palavra foi liberada nesta noite. A palavra foi liberada para todos os meus queridos que estão me acompanhando pela internet. A tua palavra foi liberada. Já comece a agradecer a Deus pela cura, pela fé. Antecipadamente, já começa a agradecer, a louvar o Senhor, porque hoje é noite do milagre. O Senhor liberou a palavra de vitória. Portas abram-se. Câncer, sai desse corpo. Lepra, saia desse corpo. Espírito opressor, saia desta alma. Espírito da morte, saia. Espírito de destruição de família, saia. No nome de Jesus. Senhor, quero declarar nesta noite, Senhor, salvação. E salvação, Senhor, no grego significa sozo, significa bênção completa, espírito, alma e corpo. Senhor, quero declarar, Senhor, não somente o Senhor tem cura, mas tem salvação para a nossa casa, tem libertação, tem restituição, o Senhor tem alegria, o Senhor tem paz, e o Senhor tem a bênção para a gente dormir a noite toda. O sono vem de Deus, o Senhor abençoa nosso sono, porque quando a gente confia no Senhor, podemos dormir em paz, porque amanhã pertence ao Senhor, tudo está nas mãos do Senhor. Pai, eu quero declarar no nome de Jesus, as cadeias sendo quebradas. Eu quero declarar toda e qualquer obra de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, de magia negra, de voodoo, seja quebrado, anulado pelo poder do nome de Jesus. Tua palavra diz, Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu declaro que o sangue do Cordeiro é mais poderoso que sangue de animal, mais poderoso que qualquer obra maligna. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus quebra, anula toda maldição familiar, toda maldição hereditária, toda maldição de pecados que acompanha famílias. Eu quero declarar que o Senhor é poderoso para quebrar maldições de doenças hereditárias. Jesus lá na cruz cravou todo escrito de dívida, e eu declaro, Satanás, nós somos livres. Hoje o Senhor nos limpa, hoje o Senhor nos santifica, o Senhor nos liberta de todas as cadeias, maldição, de miséria, de roubo, bancarrota. Como diz a canção, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Jesus, Cordeiro vivo, santo, imaculado, morreu na cruz. Todo o pecado da humanidade foi imputado sobre Jesus. E Jesus lá na cruz bradou, está pago, está concluído. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, e todo aquele que invoca o Senhor tem acesso ao trono de Deus, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, e através de Jesus nós temos toda a sorte de bênçãos que já foi liberada. Efésios 1:3, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Receba a cura agora, meu irmão. Receba a libertação. Receba a tua vitória financeira. Receba a restauração no seu casamento. Receba libertação na tua área emocional. Receba a cura na alma. Receba, porque hoje o Senhor restaura hoje a tua alma. E o Senhor coloca alegria no teu coração. A alegria do Senhor nossa força é.
O Senhor coloca o cântico de vitória na tua boca. Jesus venceu e você também venceu. E Ele está do seu lado, Ele não te abandonou. Pai, eu quero abençoar todos os teus filhinhos, Pai. Dá um renovo físico, mental, espiritual. Dá um renovo, Pai. Traga alegria no coração dos teus filhinhos, Pai. Porque muitas vezes, Senhor, a gente olha para a circunstância, olha para o cenário a qual o Brasil está vivendo, olha, ó Deus, e a gente fica tão pessimista, e a gente olha para baixo e não consegue olhar para o alto. Tua palavra diz, Senhor, atentar para as coisas lá do alto, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, Pai. Ó Deus, e o Senhor promete, ó Deus, o Senhor nosso supremo pastor, e nada nos faltará na nossa jornada. Podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor fala, não tema mal algum, porque eu estou convosco. E quando os inimigos se levantarem contra nós, Deus vai preparar um banquete, e vai nos ungir a nossa cabeça diante dos perseguidores, e o Senhor vai derramar no nosso cálice bênçãos sem medidas, para que os inimigos saibam que o favor de Deus está sobre nós, que o cuidado de Deus está sobre nós. E ai de quem se levanta contra os ungidos de Deus, e nós somos ungidos de Deus, todos aqueles que entregaram a vida para Jesus. É Deus que nos defende, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso justo juiz, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele que nos protege, Ele que nos abençoa. Pai, eu quero declarar sobre todos os teus filhinhos nesta noite o derramar do teu Espírito Santo, Pai. Vai, Senhor, atendendo cada pedido, Pai, porque hoje nós estamos indo para nossa casa para contar o que Deus fez nas nossas vidas. Nós estamos indo para nossas casas, Senhor, para dizer, Deus já liberou a minha vitória. Ah, Senhor, nós cremos que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo, não mudou, está aqui no nosso meio, está com seus braços abertos, está dizendo, eu ouvi o teu clamor, eu vi a tua humilhação, e hoje o Senhor estende as suas mãos, e o Senhor libera a palavra de vitória. Seja livre, receba a tua cura, receba teu milagre financeiro, receba a restituição do que o diabo roubou na sua vida, receba a dignidade, porque esta noite é noite profética. O Senhor está dizendo, creia e tu verás a glória de Deus, e receba pela fé, porque a palavra foi enviada, foi liberada, como aquele centurião romano. Senhor, não precisa ir na minha casa, diga uma palavra, e eu sei que eu vou chegar na minha casa, o meu filho que está à beira da morte será curado, porque a tua palavra tem autoridade, está acima da minha. Ah, Senhor, hoje o Senhor liberou a palavra, e nós queremos já agradecer ao Senhor, gratidão ao Senhor, porque nós vamos contemplar o milagre do Senhor, e vamos contar os milagres do Senhor, porque o Senhor é bom, e a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Pai, obrigado, Senhor, por esse mover poderoso de libertação, de restauração, de restituição. O Senhor está trazendo cura na nossa alma. Tu és o melhor psicólogo, Tu és médico dos médicos por excelência, Tu és o justo juiz, e Tu és o Senhor Deus dos exércitos, que sai para batalhar ao nosso favor. Tu és o general dos generais. Obrigado, Senhor, porque esse problema não é nosso agora, é do Senhor. E o nosso Deus não tem problema, tem solução para os nossos problemas.
E Mateus 7, 7 e 8: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede, recebe, quem busca, encontra. E obrigado, Senhor, porque nós encontramos Jesus, e o Senhor se estendeu suas mãos para nós, dizendo: eu já te abençoei. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja e com todos os teus filhinhos que estão me acompanhando pela internet, desde agora para sempre. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe vocês. Começa a agradecer a Deus. Amém.